Meu nome é Nateliane Santuellen, eu sou acadêmica do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri. E esse vídeo tem como objetivo atender à proposta de atividade elencada pela disciplina História da Matemática, ministrada pela professora Adriana Assis. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve elucidação a respeito do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, ele apresenta algumas particularidades. Por exemplo, ele inicia aqui no grau 0 e corre no sentido anti-horário aqui para 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Esse ciclo subdividido em 360 graus tem sua origem na matemática babilônica. Os babilônicos usavam um sistema de numeração que tinha como base 60, e como todos podemos observar, 360 é um múltiplo de 60. Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O raio do círculo trigonométrico, ele varia de 0 a 1 e 0 a menos 1. E aqui no círculo trigonométrico, nós vamos usar ele para a gente poder entender a relação de seno e cosseno de um ângulo dado. Por exemplo, aqui no eixo Y, compreende o eixo do seno. E aqui o eixo X, ele compreende o eixo do cosseno. Acho que cosseno era com 2 S. Por exemplo, vamos pegar aqui o ângulo de 60 graus para nós entendermos a relação entre um ângulo e o seu seno e o seu cosseno. Por exemplo, nós temos aqui um ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus, por ser um ângulo notável, aqui na tabela, nós já temos os valores certos do ângulo de 60 graus. Então, o ângulo de 60 graus, ele vai ter como seno raiz de 3 e como cosseno meio. Aqui eu posso pegar aqui o ângulo de 60 graus e eu desenvolvi aqui esse cálculo. O ângulo de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Extraindo a raiz de 3, eu encontro esse valor aqui, que é 1,7320. Divido esse valor por 2 e vou encontrar um valor aproximadamente de 0,86. Se eu venho aqui no ângulo de 60 graus e faço a reflexão desse ângulo aqui no eixo do seno, eu vou encontrar aqui mais ou menos esse valor, que está aqui compreendido entre 0,8 e 0,9, que nós podemos aceitar como 0,68. Para o cosseno, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse valor aqui do ângulo de 60 graus e refletir ele no eixo do cosseno. Fazendo isso, eu vou encontrar um valor de 0,5. Como esse raio ele vale 1, 0,5 corresponde à metade do raio, portanto, meio. Aqui no segundo quadrante, nós podemos pegar aqui o ângulo de 135 graus. 135 graus, aqui na tabela de ângulos notáveis, eu tenho que 135 graus, o seno vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, e o cosseno vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Pegando aqui, desenvolvendo aqui esse cálculo, seno de 135, extraindo a raiz de 2, eu vou encontrar 1,4142. Dividindo por 2,
eu vou encontrar um valor aproximado de 0,7. Esse ângulo aqui de 35 graus, eu refletindo ele aqui no eixo do cosseno, eu vou chegar aqui no valor aproximado de 0,7. Por ele ser um ângulo simétrico, se eu fizer essa reflexão aqui no eixo do cosseno, eu também vou ter o valor aproximado de menos 0,77. Se eu vir aqui no quarto quadrante e pegar, por exemplo, o seno de 240 graus, eu pegar aqui o ângulo de 240 graus, 240 graus, aqui pela tabela de ângulos notáveis, eu tenho que 240 graus, o seno vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, e o cosseno vai ser igual a menos 1 sobre 2. Fazendo o desenvolvimento desse cálculo, eu vou ter aqui que o seno de 240 graus vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Extrair aqui a raiz de 3, encontrei 1,7320, dividi por 2, encontrei o valor aproximado de 0,86. Eu fazendo a reflexão aqui do ângulo de 240 graus no eixo aqui do seno, eu vou encontrar um valor aqui aproximado, que está aqui compreendido entre 0,8 e 0,9, que nós podemos assumir como 0,86. Pegando esse mesmo ângulo de 240 graus e refletindo ele aqui no eixo do cosseno, eu vou ter como resposta aqui menos meio. E como nós já vimos, o raio tem tamanho 1, meio corresponde à metade do raio. Se nós viermos aqui no quarto quadrante e pegarmos, por exemplo, o ângulo de 360 graus, 360 graus aqui no eixo do seno, ele vai ser igual a 0. No eixo do cosseno, ele vai ser igual a 1. Espero que todos tenham entendido. Obrigada!